Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom? Joia? Bom, pessoal, hoje nós vamos dar sequência aqui no estudo de fenômenos de transporte, tá? No estudo de conceitos de vazão, tá bom? Tá ok? Pessoal, na semana passada eu expliquei aqui o exercício da tarefa 7. Vocês ainda têm dúvida nele, pessoal? Uhum. 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 Você tem dúvida em qual ponto dele, pessoal? Uhum. 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 É um arquivo só, tá, Bruno? É um arquivo só, tá bom? Uhum. Do jeito que tá lá nas instruções, tá, Bruno? Tarefa 3, Harrison? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, Harrison, nesse daí é iguala, tá? Nesse da tarefa 3, sim, você iguala a força-peso com a força de cisalhamento, é isso aí, tá bom? Esse é o caminho, né? Uhum.
Wesley, na separação da força do mancante. Sim, Wesley, na tarefa 7, você calcula o cisalhamento no mancal, tá? E depois você calcula o cisalhamento do êmbolo, tá? Depois você soma tudo, tá? Por que você calcula separado, Wesley? Porque se você olhar, a área de contato é diferente, né? Então, as forças de cisalhamento, elas serão diferentes, tá? Do mancal e do êmbolo, tá bom? Então, você calcula o do mancal, calculo do êmbolo, tá? Depois você soma aí as forças, tá? Força de cesariamento do mancal, do êmbolo e a força peso, tá bom? Tá? Tem que fazer separado porque elas são, a área de contato é diferente, né? Tá? Legal, Wesley, tá bom? Juan, para entregar as tarefas, entra lá na nossa pasta dos arquivos, slides, aulas, tá? Tem um arquivo lá que chama Instruções de Postagem de Tarefas. Tá bom, Juan? Aí lá tá tudo explicadinho, passo a passo, tá? Como faz para entregar, tá bom, Juan? Tá? Dentro do arquivo Instruções, Postagem, Tarefas, tá bom, Juan? Tá? Uhum. Bom, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá então, vamos retomar. Pessoal, na última aula, então, nós começamos aqui, na verdade, nós finalizamos, né, o tema, né, tensão de cesariamento, lei de Newton da viscosidade, ok? E começamos aqui, né, pessoal, a trabalhar com os conceitos de vazão, não foi isso? Então, nós vimos aqui, né, os conceitos aqui de vazão em volume, né, vazão em massa e vazão em peso, né? Tudo bem? Pessoal, só para recordar aqui, na última aula eu fiz esse exercício 1 com vocês, eu resolvi, né? Nós chegamos a resolver esse exercício? Não, Eduardo? Não? Nós paramos na parte teórica aqui, nas definições? Tá. O último slide foi a tabela? Obrigado, Harrison. Obrigado. Foi esse aqui, né? Legal. Tá bom. Obrigado, pessoal, pelo retorno. Pessoal, então hoje nós vamos dar sequência aqui, tá? No estudo de conceitos de vazão. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos retomar com o arquivo da aula passada, que é esse aula 5, tá bom? Então, tem aqui alguns exercícios para fazer com vocês, tá? E aí, na sequência, nós começamos lá com outro arquivo que eu coloquei hoje, que é o aula 6. Então, como nós paramos aqui na tabela, tá? Então, nós vamos começar a resolver os exercícios. Então, vamos continuar aqui aqui o arquivo aula 5, tá bom? Depois, na sequência, nós passamos para o próximo arquivo aula 6, tá? Sim, deixa eu aumentar aqui, pessoal, que aí vocês conseguem anotar melhor, né? Aqui, ó, aí, para ficar melhor, né? Uhum. Deixa eu só responder uma pergunta aqui. Maurício, assim, Maurício, ainda sobre as tarefas, né? Ele está me perguntando se força propulsora é o mesmo que a força de cisalhamento. Entenda o seguinte, Marcelo, Marcelo não, desculpa, Maurício. Maurício, é assim, lembra que na experiência das duas placas, né?
Newton, então, ele aplicava ali uma força, né, na placa móvel, onde essa força ela tinha uma intensidade constante, ok? Então, o que é observado aqui quando nós temos aí o fluido, né, e a força propulsora ela é mantida aqui com uma intensidade constante? Lembra o seguinte, pessoal, surge aqui entre as camadas do fluido essa força de cisalhamento, né? Ou seja, a força de resistência viscosa. O que nós temos que lembrar, pessoal? Que mantendo-se aqui a força de acionamento, a força propulsora constante, tá? Então, o fluido, devido à ação, né, dessa força contrária gerada aqui entre as camadas internas do fluido, então, após aí um certo intervalo de tempo, né, em que a força propulsora ela é mantida com uma intensidade constante, então o sistema ele entra aqui em equilíbrio dinâmico. Tá ok? Então, pessoal, o que nós temos que lembrar? Se o sistema está em equilíbrio dinâmico, nós temos que a velocidade ela passa a ser constante, ou seja, a placa lá no caso, ela passa ali a desenvolver um movimento retilíneo e uniforme, tá? Lembra o seguinte, pessoal, e aí nós temos que avaliar da seguinte forma, né? Quando nós observamos aqui e analisamos, né, fazemos análise de forças com um objeto em movimento, nós temos que lembrar que vale aqui a segunda lei de Newton, onde a resultante de forças, né, que atua em um corpo, ela tem que ser igual a zero, tá? O que tem que ser observado? Se o sistema está em equilíbrio dinâmico, ele se desloca com uma velocidade constante, e sendo ali a aceleração uma derivada da velocidade, né? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então, quer dizer, nós temos ali que a resultante de forças ela será igual a zero. Mas lembrem, pessoal, essa resultante de forças igual a zero indica uma situação de equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser estático, esse equilíbrio ele pode ser dinâmico. No nosso caso, como a placa está em movimento, ela se desloca lá com uma certa velocidade, então estamos falando do equilíbrio dinâmico. Tá? Então, o que nós temos aí nesse caso, Maurício? Que a força propulsora, ela acaba se equiparando aqui à força de cisalhamento, tá bom? Agora, entendam o seguinte, por que elas não são a mesma força? Lembra que a força propulsora é a força de acionamento, é a força que está sendo utilizada para acionar a placa móvel, tá? E a força de cisalhamento era uma força de reação, que surge aqui entre as camadas internas do fluido, tá? Então, lembra aqui, quando se fala em forças, né? As forças são grandezas vetoriais, né? Então, elas têm um módulo, uma direção e um sentido. Então, entenda que a força propulsora, a força de cisalhamento, elas têm a mesma direção, elas vão ter ali a mesma intensidade, se só as duas estiverem atuando no sistema, né? Porém, estarão atuando em sentidos opostos, tá? Então, lembra que a força propulsora é a força de acionamento, é a força utilizada aí para acionar a placa móvel, a força de cisalhamento é a força que surge devido ao atrito interno entre as camadas do fluido, tá? Então, são forças diferentes, tá ok? Elas se equiparam em módulo, em direção, porém, o sentido de atuação ele é o contrário, tá bom? Tudo bem, Maurício? Ok, Ivan, vejo sim. Não, Juan, ele tá junto, eu acabei de ver ele lá, Juan, quando eu postei o exercício, o arquivo aula 6 lá,
Eles estão todos juntos, Juan. Tem lá o aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o instruções de postagem tá junto, tá bom? Isso, Bruno. Nesse momento, sim, sim, estamos trabalhando com perfil linear, tá legal? Né? Porque nós estamos considerando lá e trabalhando, Bruno, com os fluidos newtonianos, tá? Então, observem que nós estamos trabalhando sempre na condição do equilíbrio dinâmico, tá? Onde você mantém uma proporção entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidades, tá? Mas observa também que nós chegamos a resolver um exercício aonde o perfil não era linear, né? E aí nós tínhamos que montar a equação, tudo direitinho. Tá bom, Bruno? Legal? Bom, pessoal, é o seguinte. Então, na aula passada, nós finalizamos aqui vendo, né, analisando aí os conceitos de vazão, tá? Então, pessoal, para quem não estava presente aí na aula, só para fazer uma revisão rápida e aí quando começar aqui a resolver os exercícios, vocês estarem aí mais ou menos alinhados aí com o resto do grupo, pessoal, lembra o seguinte, quando se fala em vazão, lembrem que o vazão, ele representa o fluxo, né? E aí, pessoal, esse fluxo pode ser em volume, pode ser em massa, ou pode ser em peso de fluido que atravessa uma determinada seção de escoamento em um intervalo de tempo, tá? Então, quando se fala aqui na vazão volumétrica, então lembra, ela representa aqui o fluxo em volume de fluido que atravessa uma seção de escoamento por um intervalo de tempo. Então, fluxo em volume, volume por unidade de tempo, tá? Ou, pessoal, nós temos que lembrar também que nós podemos relacionar aqui vazão em volume com a velocidade de escoamento, né? A velocidade na seção de escoamento. Então, pessoal, ó, a vazão em volume, ela também pode ser dada aqui pelo produto velocidade média vezes a área da seção transversal ao escoamento, tá bom? Então, lembrem, pessoal, nós podemos fazer aqui pelo método de medição direta, né, volume dividido pelo tempo, ou usar aqui o conceito de velocidade média, né, vazão em volume e velocidade média vezes a área da seção transversal ao escoamento, tá? Então, quando olhamos aqui no sistema internacional, como vazão em volume é volume por tempo, então teremos aí como unidade, né, metro cúbico por segundo. Legal? Pessoal, do mesmo modo que a vazão em volume representa o fluxo em volume de fluido, né, que atravessa aí uma seção de escoamento por unidade de tempo, a vazão em massa, ela representa aqui o fluxo em massa de fluido que atravessa uma determinada seção de escoamento por unidade de tempo, tá? Ou, se quisermos relacionar aqui vazão em massa com vazão em volume, então lembrem, ó, a vazão em massa, ela é igual à massa específica do fluido vezes a vazão em volume. Tudo bem? Ou, pessoal, lembrando aqui, ó, que a vazão em volume é velocidade média vezes área, a vazão em massa também pode ser dada pelo produto. Massa específica do fluido vezes a velocidade média vezes a área da seção transversal ao escoamento. Tá bom? Como unidade aqui para vazão em massa, né? No sistema internacional, quilograma por segundo, tá? A vazão em peso, tá? Então, ela representa aqui o fluxo em peso de fluido que atravessa aí uma determinada seção de escoamento por unidade de tempo, né? Então, lembrem, pessoal, a relação entre vazão em peso e vazão em massa, ela é dada pela aceleração da gravidade, né? Ó, lembrem aqui, ó, vazão em peso é igual a vazão em massa vezes a aceleração da gravidade, tá ok? Pessoal,
lembrando aqui, ó, da mesma maneira que a força-peso, né, ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? A força-peso, a vazão em peso, né, ela também pode ser dada aqui como sendo vazão em massa vezes a aceleração da gravidade local. Tá ok? Tudo bem, pessoal? E para relacionar aqui vazão em peso com a vazão em volume, lembrem que a vazão em peso ela é igual ao peso específico do fluido vezes a vazão em volume. Tá? Vazão em peso é igual ao peso específico do fluido vezes a vazão em volume, né? Como unidade, então, nós temos aqui uma unidade de força, né? Que é Newton por segundo, unidade de tempo. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? A partir de agora, nós vamos trabalhar aí com exercícios, aplicando aqui os conceitos de vazão. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Daniel, o que significa o V? Aqui é velocidade vezes área, Daniel. Tá? Velocidade média vezes a área da seção transversal ao escoamento, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, ó, nós vamos começar aí aplicando esses conceitos de vazão, tá? Com o exercício 1, tá? Através aqui, ó, do exercício 1, que está na página 53 da apostila de fenômenos de transporte, tá? Então, o exercício 1, ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui pela apostila, que para mim fica mais fácil para ler, tá? Ele diz assim, em um experimento que permite a medida da velocidade de um fluido em um conduto, utilizando o tubo de Pitot, um aluno deseja determinar as vazões em volume, em massa e em peso da água, aí ele quer em unidades do sistema internacional. Para isso, ele utilizará o reservatório de acrílico representado a seguir, na saída de uma tubulação e um cronômetro. Sabendo-se que a água chega à marca indicada em 1 minuto, determinar as vazões citadas. Tá? Então, é o seguinte, pessoal, o tubo de Pitot, ele é um aparelho para medição de velocidades em seções aí de escoamento, onde é o seguinte, pessoal, o tubo de Pitot, ele é um tubo dobrado a 90 graus, né, onde a entrada dele, a abertura, né, ela fica de frente para o escoamento, né, aonde, através aí de uma variação, né, faz-se ali uma medição entre a chamada pressão dinâmica, que é do fluido em movimento, e a pressão estática, que é a pressão medida na parede do tubo. Então, é através dessa diferença de pressão, né, que se equaciona, se faz um equacionamento através do balanço da equação da energia, né, e aí consegue-se determinar a velocidade em cada ponto da seção de escoamento, tá? Agora, o que acontece, pessoal? No experimento do tubo de Pitot, tá? Nós temos a chamada vazão teórica, onde ela é obtida através do cálculo da velocidade em cada ponto aí dessa seção de escoamento e a velocidade real, né? E depois se faz uma comparação para saber o desvio entre a velocidade teórica e a velocidade real. Agora, como é que se mede a velocidade real, pessoal? É através aqui, ó, do cálculo, né, da vazão, né, onde na saída aqui no final, né, da tubulação, onde é feito o experimento com tubo de Pitot, é colocado aqui um tanque de acrílico, tá? Aonde o fluido, no caso a água, né, ela é descarregada, né? Então ela é descarregada dentro desse tanque aqui de acrílico. E o que acontece, pessoal? Esse tanque, ele tem aqui uma escala graduada, exatamente para que a gente possa, né,
fazer aqui a medição da coluna de fluido, né? Então, o que que acontece, pessoal? Quando se quer medir a vazão real, né? Então, tem aqui no final da instalação, no final da tubulação, tem uma bifurcação, onde você pode direcionar o fluxo do fluido, ao invés de devolver ele para a rede, né? Você pode direcioná-lo para dentro desse tanque, tá? Esse tanque, pessoal, ele é de dimensões conhecidas, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Nesse caso, a base desse tanque, ela seria uma base quadrada, né? De lado igual a 40 centímetros, tá? E a coluna de fluido que se forma aqui dentro, nós vamos medir aqui através da escala graduada, né? Que está posicionada aqui na parede desse tanque, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Na vazão real, para medir essa vazão real, então, nós direcionamos o fluxo de fluido aqui para dentro desse tanque e, com o auxílio de um cronômetro, né, então se estabelece um tempo, tá? Então, ele fala assim, olha, eu vou deixar a água escoando aqui no intervalo de 1 minuto, ou no intervalo de 30 segundos. E aí, nesse intervalo, pessoal, marca-se aqui os 30 segundos, 1 minuto, dependendo como está essa vazão, né? Se é uma vazão mais elevada, né? Vou deixar menos tempo, né? Uma vez que senão ele pode até transbordar aqui esse tanque. Então, esse tempo ele não é um tempo fixo, tá, pessoal? Nós escolhemos de acordo aí com as características do escoamento, tá? Então, igual aqui nesse exercício, ó, ele fala, né, a água chegou a essa marca indicada aqui de 62 centímetros e meio no intervalo de 1 minuto, tá? Igual aqui nesse experimento ele disparou o cronômetro, né, quando desviou o fluxo de água para cá e quando deu 1 minuto ele travou o cronômetro e mediu aqui a altura, né, da coluna de água que se formou. Então, pessoal, o que que nós temos aqui? Nós temos um recipiente de volume conhecido, né, onde esse recipiente, esse tanque, ele tem a base quadrada e a altura, né, que a água ela vai ocupar aqui dentro desse reservatório no intervalo de 1 minuto, né? Então, pessoal, de acordo aqui com esses dados, ele quer saber aí as vazões em volume, em massa e em peso da água em unidades do Sistema Internacional. Tudo bem? Nesse caso, pessoal, como é que nós vamos medir aqui, calcular a vazão? Que método eu uso aqui, pessoal? Eu vou usar o método de medição direta ou vou usar aqui o cálculo através da velocidade média aí na seção de escoamento, hein, pessoal? Qual que está mais fácil aqui? Olhando aí para o enunciado, né, para os dados fornecidos aqui, ó. É isso aí, Bruno, medição direta, né? Por que medição direta, pessoal? Nós temos aqui o recipiente de volume conhecido, tá aqui o nosso tanque, e nós temos o tempo, né, necessário para preencher esse volume, né, com altura de 62 centímetros e meio. Então, pessoal, quer dizer, temos recipiente de volume conhecido, temos o tempo necessário para preencher esse volume, vai no caminho mais fácil, é medição direta, tá? Agora, só tomar cuidado, pessoal, antes de começar aí a resolução, é que como ele pediu a resposta em unidades do SI, nós temos só que converter aqui, ó, essas dimensões para centímetro, né? Que está aqui, 40 centímetros, 62 centímetros e meio, né? Vamos passar isso para metro, né? Antes de começar a resolver, ó. Ó, lembra o seguinte, pessoal, nós temos aqui um fator de conversão, já que nós queremos passar de centímetro para metro, que diz, né, 1 metro equivale a 100 centímetros, ok? Então, nós teremos, ó, 62,5 dividido por 100, né? Então, 62 centímetros, 0,625 metros, tá? A mesma coisa aqui, né, pessoal? Com o lado, né, com a dimensão N. Ele fala ali 40 centímetros, nós temos que passar para metro, né?
o fator de conversão, né? 1 metro 100 centímetros. Então, nós teremos aqui, ó, que a dimensão L, 0,4 metros, né? É só lembrar, né, pessoal, se eu tenho uma dimensão em centímetro, quero ela em metro, basta eu pegar esse valor em centímetro e dividir por 100, né? Nós teremos ele em metro, tá ok? Tudo bem? Agora, vamos lá, pessoal. Cálculo do volume, né? Como é que eu calculo o volume desse tanque aqui, ó? O volume de água, né, dentro desse tanque. O volume será o quê, pessoal? A área da base, né, que seria lado vezes a altura. Tudo bem? Ó, então, o volume desse tanque ele será a área da base, a base é quadrada, né? Então, lado vezes aqui a altura. Tudo bem? Ou seja, ó, o volume 0,4 vezes 0,4 vezes 0,625. Né? Portanto, pessoal, nesse intervalo aí de 1 minuto, o volume de água aqui dentro foi de 0,1 metros cúbicos. Tá? Pessoal, método da medição direta, né? Ó, cálculo da vazão em volume. Vazão em volume é volume por unidade de tempo. Então, o volume 0,1 metros cúbicos. Lembrem, pessoal, a unidade de tempo no SI é segundos. Ele fala que demorou-se aqui 1 minuto para que a água atingisse essa altura, essa cota de 62 centímetros e meio. Né? Como ele quer a resposta em unidades do SI, então temos que trabalhar com o tempo aqui em segundos. Né? Então, 0,1 dividido por 60, tá ok? Então, 0,00167 metros cúbicos por segundo. Tá? Agora, se quiser deixar aqui na base 10, né, pessoal? Então, podemos escrever aí que a vazão em volume será 1,67 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tudo bem? Tá? Então, a vazão em volume aí nessa instalação, 1,67 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tudo bem, pessoal? Ok? Dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, aqui, sabemos o tempo, temos condições de calcular o volume. Pessoal, não percam tempo, tá? Medição direta, volume por tempo. Legal? Bom, vazão em volume, pessoal, depois ele pede, ó, a vazão em massa. Lembrem que nós temos uma relação entre a vazão em volume e a vazão em massa. Qual que é a relação? Ó, pessoal, a vazão em massa, ela pode ser dada pelo produto, massa específica do fluido, vezes a vazão em volume. Tudo bem? Ou seja, ó, o fluido aqui é água, a massa específica da água é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, faremos, ó, 1.000 vezes 0,00167 metros cúbicos por segundo. Ou seja, pessoal, a vazão em massa, 1,67 quilogramas por segundo. Tudo bem? Tá? Então, lembrem, pessoal, tendo a vazão em volume, dá para achar a vazão em massa. Tá? Não esqueçam, ó. A vazão em massa é igual à massa específica do fluido vezes a vazão em volume. Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? E agora, pessoal, e a vazão em peso? Ó, tendo a vazão em massa, aí fica fácil achar a vazão em peso, tá? Lembrem aqui, ó, a vazão em peso é igual a vazão em massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrem, pessoal, do mesmo jeito que a força-peso
é igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, a vazão em peso pode ser dada pelo produto. Vazão em massa vezes a aceleração da gravidade. Tá ok? Ou seja, ó, a vazão em peso, 1,67 vezes 10. Desculpem aí, pessoal. Olha aí, pessoal, a vazão em peso, 16,7 newtons por segundo. Tudo bem? Portanto, pessoal, no experimento, nós teremos a vazão em volume, 1,67 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, a vazão em massa, 1,67 quilogramas por segundo, e a vazão em peso, 16,7 newtons por segundo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Fácil? Tudo bem? Tranquilo? Dúvida aqui, pessoal? Pergunta. Esse foi tranquilo, né, Bruno? Sim, vamos incluir sim, pessoal. Inclusive, hoje vamos fazer um exercício assim, tá? Tem mais difícil, pessoal. Nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Tudo bem? Legal? Pessoal, então é o seguinte, ó. Vamos pegar agora o exercício 4, que está na página 54 da apostila de fenômenos de transporte, ó. O exercício 4, ele diz assim: um gás escoa em regime permanente com uma vazão de 15 kg por segundo, na tubulação indicada a seguir. Nas seções 1 e 2, o fluido tem peso específico, 4 newtons por metro cúbico e 12 newtons por metro cúbico, respectivamente. Aí ele pede, ó, determine a velocidade média nas duas seções. Tudo bem? Só voltar um slide aqui rapidinho. Tudo bem? Ok, por nada. Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, ó, nós temos aqui nessa tubulação, observem aí que ela tem um diâmetro aqui constante, né? O diâmetro igual a 1 metro. Então ele fala que está escoando um gás em regime permanente, né? Então são dados aí a vazão em massa, 15 kg por segundo, e ele diz que esse gás, quando passa na seção 1, ele tem um peso específico de 4 newtons por metro cúbico, e ao passar pela seção 2, o peso específico desse gás é de 12 newtons por metro cúbico. Tá? Então, desse modo, ele quer saber a velocidade média nas duas seções. É só isso, né? Determine a velocidade média nas duas seções. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Tá? Então, ali nós temos os dados. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, hein? Como é que eu posso resolver isso aqui? Bom, ele forneceu ali os dados de peso específico, vazão em massa e aceleração da gravidade, né? Tudo bem? Pessoal, primeira coisa, se ele forneceu o peso específico, com qual vazão que eu trabalho aqui, hein, pessoal? Com qual vazão que fica mais fácil? Com qual vazão, hein, pessoal? Trabalhar aqui com a vazão em volume, com a vazão em massa ou com a vazão em peso, hein, pessoal? O que vocês acham? Com a vazão em peso, né, pessoal? Isso aí.
né? Com a vazão em peso, tá? Pessoal, lembra o seguinte, ó, a vazão em peso, ela é igual a vazão em massa vezes a aceleração da gravidade, ok? Então, a vazão em peso, ela será a vazão em massa, 15, a aceleração da gravidade, 10. Então, a vazão em peso, 150 newtons por segundo, tá? Pessoal, vi uma pergunta importante aqui, ó, que diz assim, por que o peso específico mudou? Ou seja, por que o peso específico na seção 1 vale 4 newtons por metro cúbico e na seção 2, 12 newtons por metro cúbico? Pessoal, existe o seguinte aqui. Se vocês se recordarem, nós vimos a classificação dos fluidos como compressíveis e incompressíveis, tá? Lembra o seguinte, pessoal, o fluido compressível é aquele que, submetido a uma variação de pressão, o seu volume também varia, tá? Então, entendam que os gases, eles, na maior parte dos casos, eles trabalham como fluidos compressíveis. Então, o que acontece aqui? Devido à variação de pressão entre a seção 1 e a seção 2, houve o quê? Houve uma variação no volume desse gás, tá? Agora, lembra o seguinte, como é que nós calculamos peso específico, pessoal? O peso específico, ele é o peso por unidade de volume, não é? Peso específico é peso dividido por volume. Se o volume sofre uma variação de 1 para 2, por consequência, o peso específico também muda e a massa específica também, né? Então, tanto o peso específico quanto a massa específica na seção 2, eles são diferentes do peso específico e da massa específica da seção 1. Por que isso ocorre, pessoal? Porque estamos trabalhando aqui com fluido compressível. Lembrem, pessoal, o fluido compressível é aquele que, submetido a uma variação de pressão, o seu volume também varia. Tá bom, pessoal? Por isso que o peso específico da seção 1 é diferente do peso específico da seção 2 aqui. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Pessoal, nós conhecemos o peso específico, né? Os pesos específicos, né? Das seções 1 e 2, tá? Então, lembrem, pessoal, que a vazão em peso, ela pode ser dada pelo produto, peso específico do fluido, vezes vazão em volume, né? Agora, o que nós temos que lembrar, pessoal? Sendo aqui, ó, vazão em volume igual a velocidade média vezes área, o que nós teremos? Ó, que a vazão em peso, ela pode ser dada pelo produto, peso específico do fluido, vezes a velocidade média, vezes a área da seção transversal ao escoamento. Ou seja, pessoal, se nós fizermos aqui, ó, como nós queremos a velocidade média, né? Velocidade média na seção 1, velocidade média na seção 2, tá? Então, eu vou isolar ali a velocidade média, né? Então, a velocidade média, ela pode ser dada pela razão entre a vazão em peso e o produto aqui, ó, do peso específico do fluido, vezes aí a área da seção transversal ao escoamento. Tudo bem, pessoal? Ok? Ó, o que nós temos que lembrar aqui, pessoal? E aí tomar cuidado, muito cuidado, tá? Para não confundir com a lei de Newton da viscosidade. Lembrem, pessoal, que lá no cálculo da tensão de cisalhamento, né? Na aplicação da lei de Newton da viscosidade, a área que nós usávamos lá para o cálculo da força de cisalhamento, da tensão de cisalhamento, era a área de contato, né? Então, nós calculamos lá, no caso do cilindro, né, a área da superfície lateral do cilindro, no caso das placas, né, a área da face da placa, tudo bem? Agora, no caso do cálculo de vazão, tá?
A área que nós utilizamos, pessoal, é essa área aqui, ó. É a área da seção transversal ao escoamento. Por quê? Lembrem da definição de vazão. O que diz a definição de vazão? Pessoal, a vazão representa aí o fluxo de fluido, e aí pode ser em massa, em volume ou em peso, que atravessa uma determinada seção de escoamento no intervalo de tempo, tá? Então, pessoal, aqui no cálculo de vazão, quando nós calculamos a área, é a área da seção transversal ao escoamento. Nesse caso aqui, ó, seria o quê? A área de um círculo. Tudo bem? Agora, pessoal, lembrem, como é que eu calculo a área do círculo? Ó? É π vezes o raio ao quadrado, né? A área do círculo, π vezes o raio elevado ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Ok? Ou seja, pessoal, ó, o diâmetro é 1 metro, o raio é metade, né? Se o diâmetro é 1 metro, o raio é metade, o raio é meio metro, tá? Então fica π vezes meio ao quadrado, tá bom? Ou seja, ó, a área da seção transversal ao escoamento é igual a 0,785 metros ao quadrado. Tudo bem? Essa seria essa área aqui, ó, pessoal. A área da seção transversal ao escoamento, tá? Juan, sim, sempre usaremos essa fórmula quando a seção for circular, né? No caso de tubos, né? Que essa seção é circular, tá? Observem que, por exemplo, no caso de uma calha, né? Então, a seção não é circular, ela pode ser quadrada, pode ser retangular, tá bom? Tudo bem? Mas sempre que for um tubo, né? Então, a seção transversal ao escoamento é uma seção circular. Aí o cálculo da área será sempre esse, né? π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, lembrem, ó, o diâmetro do tubo 1 metro, o raio é metade, meio metro, né? Então, a área, π vezes meio ao quadrado, né? Então, a área aqui, 0,785 metros ao quadrado. Tudo bem? Agora sim, né, pessoal? Ó, cálculo da velocidade de escoamento na seção 1. Olha lá, ó. Então, a velocidade na seção 1, ela será vazão em peso, né? Dividido pelo peso específico do fluido, vezes a área de contato. Tudo bem? Ou seja, ó, a velocidade 1 é a vazão em peso, 150, dividido pelo peso específico na seção 1, que é 4 newtons por metro cúbico, vezes a área, né, que é 0,785 metros ao quadrado. Ok? Portanto, pessoal, aqui, ó, a velocidade média do escoamento na seção 1 será igual a 47,77 metros por segundo. Tá bom? Aqui, ó, pessoal, 4 vezes 0,785, 3,14, né? Então, portanto, pessoal, a velocidade média do escoamento na seção 1 será de 47,77 metros por segundo. Tudo bem? E na seção 2, pessoal, vale a mesma equação, ó. Velocidade na seção 2 é a vazão em peso dividido pelo peso específico do fluido na seção 2, vezes a área da seção transversal ao escoamento, tá? Então, a velocidade média na seção 2 será 150 dividido por 12 vezes 0,785, tá bom? Ou seja, ó, 150 dividido por 9,42, a velocidade média do escoamento na seção 2, 15,92 metros por segundo, tá? Portanto, pessoal, ó, o gás, quando passa pela seção 1,
ele está com uma velocidade de 47,77 metros por segundo, tá? E na seção 2, 15,92 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Fácil, pessoal. Né? É bastante cuidado, pessoal, com os detalhes, né? Igual esse detalhe do cálculo da área, né? Lembrando que é sempre a área da seção transversal, tá? E buscar, né, pessoal, direcionar os dados sempre para o mesmo caminho, né? Igual aqui, estava mais fácil, ele deu vazão em massa. Só que estava mais fácil fazer aqui pela vazão em peso. Então, tudo bem, ele deu parâmetros para isso. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvida nesse exercício 4? Então tá bom. Deixa eu ver aqui a pergunta. O Gustavo me pergunta aqui se a velocidade será, se ela não será diretamente proporcional ao peso. Gustavo, assim, escoamento de fluido compressível, a análise ela é um pouco mais complexa, tá? Por quê? Você pode, dependendo do tipo de escoamento, que aí é dado por um adimensional, que é um número de Mach, tá? Onde você classifica o escoamento em sônico, supersônico, subsônico ou escoamento incompressível. Tá? No caso aqui do gás, que é um escoamento compressível, tá? Então, de acordo com o tipo de escoamento, se for subsônico, sônico ou supersônico, as relações entre a velocidade e a pressão e a temperatura, elas mudam. Tá? Então, esse aumento aqui no volume, né, essa diminuição, na verdade, aqui no volume, tá? Ele se deu devido a essa variação de pressão. Agora, nós precisaríamos calcular o número de Mach para saber qual é essa proporção da variação da velocidade em função dessa variação de pressão, tá bom? Bruno, no Franco Brunetti é o capítulo 3, tá, Bruno? Isso aqui no Franco Brunetti é o capítulo 3, tá? Não, por nada, Bruno. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então? Vamos fazer mais um aí para vocês treinarem bem. Hoje vamos fazer bastante exercícios aí de vazão, hein, pessoal? Ó, pessoal, o próximo exercício é cadê? Exercício 5, né? Da página. Deixa eu pegar aqui pelo meu. O exercício 5 da página 55 da apostila de fenômenos de transporte. Bruno não. Quem é que mandou essa pergunta aqui? Espera aí um minutinho, pessoal. Lucas. Lucas, lembra o seguinte das orientações aí para a entrega das tarefas, tá? O enunciado, a figura, eles podem ser digitalizados, né? Porém, a resolução, o preenchimento do cabeçalho, esses, pessoal, tem que ser manuscritos, tá bom? O enunciado, as figuras, tudo bem, pode ser digitalizado, tá? Porém, a resolução, o nome lá no preenchimento do cabeçalho lá da folha, tá? Todos manuscritos, tá? E lembrem de colocar nome em todas as páginas, tá bom, pessoal? Ok? Bom, pessoal, vamos lá mais um, então? Exercício 5, página 55, ok? Vamos lá? Ó, o exercício 5, ele diz assim, água
escoa em regime permanente em um conduto retangular e de área constante, com fluxo de massa de 60 kg por segundo. Determine a velocidade do fluido, sabendo que o fluido é incompressível e suas propriedades se mantêm uniformes durante o escoamento. Bom, então ele diz, pessoal, dentro aí desse conduto, né, está escoando água em regime permanente, né? Ele fala em um conduto retangular, né? E de seção e de área constante. Ele diz que o fluxo em massa é de 60 kg por segundo, tá? Então, dessa maneira, ele quer saber a velocidade do fluido em escoamento. Sueli, é um arquivo só, tá, Sueli? Você escaneia, junta tudo num arquivo só. Pessoal, leiam lá as instruções de postagem, hein? Não vão postar página a página lá, senão vai ficar complicado lá para corrigir depois, hein? Tá bom? Lembram lá das instruções, pessoal. Façam os exercícios, depois escaneiam, tá? E montam um arquivo só. E aí sobe ele lá para a pasta, pessoal, com aquele nome padrão, tá bom? Que aí eu já vou direcionar, eu criei aqui um petzinho, tá, pessoal? Que ele já pega o arquivo e direciona para minhas pastas aqui, tá dentro lá do meu OneDrive, tá bom? Juan, sim, Juan, nós vamos adotar aqui a massa específica da água, pessoal. Pessoal, lembrem que massa específica, peso específico, são propriedades dos fluidos, e como todas as propriedades, eles são tabelados, tá? Então, a massa específica da água, quando se fala aí na temperatura, né, em condição normal aí de temperatura e pressão, a massa específica da água, a temperatura ambiente aqui é de 1.000 kg por metro cúbico. Tá bom, Juan? Tá ok? Bom, vamos lá. Pessoal, ele deu a vazão em massa, deu a massa específica da água e pede a velocidade do fluido. Esse tá fácil, hein, pessoal? Como é que eu posso fazer isso? Vamos lembrar aqui, ó. Vazão em massa. Como é que eu calculo a vazão em massa, pessoal? É a massa específica do fluido vezes a velocidade média vezes a área da seção transversal ao escoamento. Tá ok? Ou seja, ó, nós teremos vazão em massa dividido pela massa específica do fluido vezes a área da seção transversal ao escoamento. Tá? Pessoal, o que nós temos que lembrar? Qual é o formato aqui da área da seção transversal? Ó, essa seção transversal ao escoamento, ó, ela é uma seção que, ó, ela é uma seção quadrada, né? Se nós olharmos, ela tem lado igual a 0,2 metros. Tudo bem? Então, se é uma seção quadrada, como é que nós faremos aqui o cálculo da área, pessoal? Lembrem, ó, a área do quadrado é lado vezes lado, né? Então, a área aqui da seção transversal ao escoamento, ela é igual a 0,04 metros ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Portanto, ó, a velocidade média, vazão em massa dividido pela massa específica do fluido, vezes a área da seção transversal ao escoamento. Tudo bem? Portanto, ó, a vazão em massa é 60, dividido pela massa específica do fluido, que é 1.000, vezes a área, 0,04. Tudo bem? Ou seja, ó, 60 dividido por 40, a velocidade média, 1,5 metros por segundo. Tudo bem? Não, Daniel. Daniel me pergunta, né? Se sempre será calculada somente a área de onde sai o fluido. Não. Não, Daniel. Você tem, dentro do volume de controle,
você tem a seção 1, que é a entrada do volume de controle, e você tem a seção 2, que é a saída do volume de controle. Nós vamos sempre calcular a área de cada seção, tá? É que nesse caso, Daniel, se você olhar, a seção é constante, ó. Ó, essa aresta aqui, ó, é 0,2, não muda. Essa aresta aqui embaixo também é 0,2 e vai assim até o final. Por isso que nós só estamos trabalhando com uma área. Mas você vai ver depois aí, depois do intervalo, nós vamos fazer exercícios onde essa área é variável, tá bom? Aí você tem que calcular a área da seção de análise. Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? Eu já volto lá, Davi, lá no enunciado, tá? Só um minutinho. Pessoal, tudo bem aqui? Dúvida? Tá tranquilo? E aí, pessoal, coloco esses aqui de vazão ou da lei de Newton lá na prova, hein? O que vocês acham? Da lei de Newton? Esse, né? Ó, o da lei de Newton é mais difícil, hein, pessoal? Calma, Bruno, vai chegar, calma. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, dúvida nesse exercício aqui? Aí, Davi. Dúvida aqui, pessoal, nesse exercício? Foi tranquilo? Sim, vale 5. Pessoal, lembrem que aqui em fenômenos de transporte a prova vale 5 e as tarefas 5, hein? Então, caprichar nas tarefas, hein? Ok? Tudo bem, pessoal? Posso fazer mais um aqui? Tudo bem? Nesses 5? Foi tranquilo? Então, tá bom. Pessoal, esse exercício 2, ó, quem está me perguntando aí da derivada, nós vamos fazendo, mas depois do intervalo, tá, pessoal? Que esse exercício é longo, tá? Se vocês olharem aqui, ele é bem longo, ó. Agora as integrais aí, ó, vocês que estão loucos aí para fazer cálculo de derivada, integral, tá? Nós vamos fazer aqui, mas depois do intervalo, tá, pessoal? Que ele é bem longo esse exercício aqui, tá? Deixa eu fazer esse aqui antes dele, ó. Daí a gente faz esse, vai para o intervalo, aí na volta do intervalo nós fazemos aquele lá, tá bom? Tá? Que se for fazer aquele, vai bastante tempo aí, pessoal. Tá? Esse aqui é mais rápido, ó. Tá? Ó, pessoal, exercício 7, módulo 3, disciplina online. Tá? Vamos pegar um da disciplina online aqui, ó. Um fora da apostila. Ó, ele diz assim: o sangue circula a 30 centímetros por segundo em uma aorta de 9 milímetros de raio. Ok? Aí ele põe no item A, ó. Calcule a vazão do sangue em litro por minuto. Tá? No item A. Calcule a vazão do sangue em litro por minuto. Ponto. Ok? Item B. Embora a área da seção reta de um capilar sanguíneo seja muito menor do que a da aorta, há muitos capilares, de modo que a área total das seções retas do sistema de capilares é muito maior do que a da aorta. O sangue da aorta passa através dos capilares a uma velocidade de 1 milímetro por segundo. Aí ele pede, ó, estime a área total em centímetro ao quadrado das seções retas dos capilares. Tudo bem? Então, pessoal, ele dá um exercício aqui, ó, trazer um pouquinho aí das veias, né? Veia aorta, né? As veias, as capilares, né? Então, ele pede aí, pessoal, para calcular, né, a vazão do sangue, né, em litro por minuto, e depois ele quer para estimar a área total, que seria a soma, né, das áreas de vários aí capilares, né, que compõem aí esse sistema sanguíneo. Tá bom? Bom, então vamos lá.
Pessoal, primeira coisa, né? Item A vazão do sangue em litro por minuto. Pessoal, ele deu a velocidade e deu o raio. Ou seja, como é que eu vou fazer aqui, ó? Olha aí no item A. Pessoal, item A, vazão em volume, velocidade média vezes área. Tudo bem? Ou seja, ó, a área. Quando ele fala aqui raio, pessoal, nós temos que lembrar. Se ele falou raio, a seção é circular. Né? Se ele está falando raio, a seção é circular. Área do círculo, pessoal, é π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem? Então, a vazão em volume, ó, ela será. Pessoal, só primeiro aqui, transformar a velocidade, né, de centímetro por segundo para metro por segundo, né, fazer um ajuste aqui na unidade, ó, 30 centímetros por segundo, quantos metros por segundo, né? Lembrem do fator de conversão, né, pessoal? Ó, 1 metro, 100 centímetros. Então, aqui, ó, centímetro, centímetro, né? Então, 30 dividido por 100, a velocidade média, 0,3 metros por segundo. Outro detalhe aqui, pessoal, outra unidade aqui para ajustar é a unidade do raio, né? Olha lá, ó, o raio 9 milímetros. Lembrem, pessoal, milímetro é um submúltiplo do metro, né? 1 metro, 1000 milímetros. Então, na conversão, ó, milímetro, milímetro. Então, lembrem, se eu tenho um valor em milímetro, quero ele em metro, pego esse valor em milímetro, divido por 1000. Tenho ele em metro. Tudo bem? Então, 9 milímetros, 0,009 metros. Ok? Portanto, pessoal, a vazão em volume é a velocidade média, 0,3 metros por segundo, vezes π, vezes o raio, 0,009 metros. Tudo bem? Então, 0,009 ao quadrado. Tá? Então, fazendo aqui, ó, pessoal, 0,3 vezes π vezes 0,009 ao quadrado, então o resultado será 7,63 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Legal? Bom, só que é o seguinte, pessoal, ele pede essa resposta em litro por minuto. Ou seja, nós temos metro cúbico por segundo. Ele quer em litro por minuto. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos precisar de uns fatores de conversão aqui, ó. Lembrem, de metro cúbico para litro, pessoal. Qual que é a relação? Lembrem o seguinte, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Né? 1 metro cúbico igual a 1000 litros. E o outro, pessoal, é o tempo, né? Vamos ter que passar de segundo para minuto. 1 minuto, 60 segundos. Então, olha só, pessoal, nós temos, ó, 7,63 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Olha lá, ó, ele quer em litro por minuto. Então, lembrem da relação, ó, 1 metro cúbico, 1000 litros. Ok? E aqui, ó, o tempo, ele quer em minuto, ó, litro por minuto. Então, o tempo, 60 segundos, equivalem a 1 minuto. Não é isso, pessoal? Ó, então, metro cúbico, segundo, segundo. Ou seja, o que que nós teremos? Ó, 7,63 vezes 10 a menos 5 vezes 1000 vezes 60, o resultado 4,58 litros por minuto, tá? Portanto, pessoal, o sangue, né, que circula aí por essa horta de 9 milímetros de raio, ele circula com uma vazão de 4,58 litros por minuto. Tudo bem, pessoal? Ok?
Legal? Esse aqui deu mais trabalhinho aí a transformação, hein? Tá? Bom, pessoal, feito isso, o que que ele pede agora? Ó, a área da seção reta de um capilar sanguíneo, né? Juan, no 4,58, Juan, é multiplicando aqui, ó, Juan, 7,63 vezes 10 a menos 5, vezes 1.000, vezes 60. Tudo bem, Juan? Ó, faz aí, Juan, para você ver, ó, 60 vezes 1.000, vezes 7,63 vezes 10 a menos 5, tá bom? Aí o resultado, 4,58. Legal? Beleza, Juan? Uhum. Tudo bem? Bom, no item B, pessoal, então ele está pedindo a área total em centímetro ao quadrado, né, das seções retas dos capilares. Pessoal, lembrando, ó, vazão em volume, velocidade média vezes área. Então, o que que nós temos? Ó, que a vazão em volume dividido pela velocidade média é igual à área, ok? Ou seja, ó, a velocidade média, ela está em milímetro por segundo, olha lá, ó, ela passa através dos capilares a uma velocidade de 1 milímetro por segundo, ok? Então, nós temos, ó, 1 milímetro por segundo, o fator de conversão, né, pessoal? 1 metro está para 1 milímetro. Olha aí, ó, milímetro, milímetro, né? Então, portanto, ó, temos aqui 1 dividido por 1.000, então a velocidade média é de 0,001 metros cúbicos por segundo, tá? E, pessoal, e a vazão? Como é que eu vou usar a vazão aqui? Eu uso em litro por minuto ou em metro cúbico por segundo? Pessoal, como é que eu trabalho aqui com a vazão, hein? Metro cúbico por segundo, né, pessoal? É isso aí. Vou trabalhar com as unidades do SI, tá? Então, nós temos, ó, vazão dividido pela velocidade média. Então, a vazão, 7,63 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. A velocidade média, 0,001 metros por segundo, né? Portanto, ó, a área igual a 0,0763 metros ao quadrado, tá? Porém, pessoal, ele pediu a área em qual unidade, ó? Ele pediu, nunca, Bruno, nunca negativa, tá? Ele pediu aqui a área em centímetro quadrado. Pessoal, existe uma relação direta? Metro quadrado, centímetro ao quadrado? Temos aí um fator de conversão? Nós temos, né, pessoal? Já usamos aí várias vezes, né? Lembra o seguinte, pessoal, ó, 1 metro ao quadrado equivale a 10.000 centímetros ao quadrado, né? Lembrem aqui, pessoal, 1 metro ao quadrado equivale a 10.000 centímetros ao quadrado, né? Portanto, ó, metro quadrado, sobrou aqui, ó, pessoal, 0,0763 vezes 10.000, né? Portanto, a área total das seções retas dos capilares, ela é igual a 763 centímetros ao quadrado, tá? Portanto, pessoal, o sangue circula na aorta com uma vazão em volume de 4,58 litros por minuto e a área total das seções retas dos capilares é igual a 763 centímetros ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Tranquilo? Esse aqui deu mais trabalhinho por causa das conversões, né, pessoal? Tá? Tranquilo? Tudo bem?
Pessoal, então é o seguinte, nós vamos fazer um intervalo agora, tá? Voltamos... Ixi, tá? Voltamos aí, pessoal. Agora já está dando 8h30. Nós voltamos 8h50, então, tá, pessoal? Para dar tempo aí de vocês tomarem uma água, esticar um pouco as pernas, né? Para quem vai jantar aí, dá um tempo, né? Tudo bem? Então, pessoal, nós voltamos 8h50, tá? Que eu passei um pouco aqui no intervalo de vocês aí. Tá bom? Pessoal, para quem está sem o número de identificação da segunda aula, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Cadê? Bacelar. Vamos lá, 932 3009, opa, 932 3009 2456. Ó, pessoal, para quem está sem, tá? Esse é o número de identificação da segunda aula, tá bom? Jonatas, é o trabalho e a prova, tá bom? Esses que estão contando, tá bom? Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, Jonathan, não. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Então tá bom, tá? Por nada. Então tá bom, pessoal. Então nós vamos então parar por aqui essa primeira aula, tá? E pessoal, retornamos então aí após o intervalo, tá? Continuando aí a resolução de exercícios envolvendo os conceitos de vazão, tá ok? Então tá bom, pessoal, até daqui a pouco.